Pare agora, respire, olhe ao redor e me diga: você sente que sua vida está parada, mas ao mesmo tempo, algo dentro de você se move sem explicação? Essa é a primeira pista. A alma se move antes do ego entender. E quando isso acontece, tudo parece confuso. O que antes fazia sentido perde o brilho. O que antes motivava se torna pesado. Mas não é retrocesso. É sinal de avanço invisível. Carl Jung avisou: a alma fala através do desconforto. E se você está inquieto, cansado de repetir os mesmos ciclos, saiba: não é o fim de nada. É o início da sua individuação. É o momento em que o seu verdadeiro eu começa a emergir e o personagem que você interpretava começa a morrer. Você sente isso, não sente? Aquela sensação de que mudou demais por dentro, mas o mundo ainda te vê como antes. De que as velhas conversas já não te alimentam, de que o velho ambiente te sufoca, de que há algo dentro de você pedindo espaço, pedindo verdade, pedindo coerência. Isso não é cansaço, é o chamado da alma. Pare de ignorar, porque o que você chama de crise é apenas a alma te empurrando para a verdade, e toda a verdade dói antes de libertar. A borboleta se contorce antes de abrir as asas, o ouro passa pelo fogo antes de brilhar, e o ser humano desperta depois de se perder. Você está nesse ponto, no limiar entre o que era e o que pode ser. E é aqui que Jung entra, não como filósofo distante, mas como um guia de travessia. Ele entendeu o que quase ninguém entende, que o inconsciente é o mapa da transformação, e que quem resiste ao movimento da alma adoece. Quem o aceita, renasce. Então ouça com atenção. Não é um vídeo comum, é um espelho, e se você tiver coragem de se encarar, vai descobrir 7 sinais claros de que sua alma já mudou, mesmo que o mundo ainda não tenha percebido. Esses sinais não são simbólicos, são reais, psicológicos, espirituais, mensuráveis. Cada um deles mostra que a antiga energia está sendo substituída por algo novo, mais autêntico, mais consciente. Mas antes, preciso que você faça um pacto consigo mesmo. Por alguns minutos, esqueça o papel de quem precisa entender tudo. Abra espaço para sentir, porque este conteúdo não foi feito para ser apenas ouvido, ele foi feito para ser reconhecido. E se ressoar, é porque o processo já começou dentro de você. Pare de se comparar com quem parece adiantado. Cada alma tem seu ritmo e o seu está perfeito. A borboleta não discute com a crisálida. O rio não explica ao rochedo por que continua fluindo. O tempo não atrasa nem se apressa. Ele obedece à consciência. E a sua consciência está em expansão. Talvez o mundo ainda veja o mesmo rosto, mas a energia por trás dos seus olhos já é outra. Você sente mais, percebe mais, tolera menos o que é raso, busca o que tem verdade. E isso é o sinal mais nítido de que algo profundo começou. A partir de agora, cada palavra é um portal. E se você cruzar esses portais com atenção, vai se ver diferente no espelho. Não por magia, mas por lucidez. Porque o verdadeiro milagre da transformação não é o que muda fora, é o que se realinha dentro. Então, feche os olhos por um instante e repita mentalmente: eu me autorizo a reconhecer a minha mudança. Eu escolho ver o que a minha alma já sabe. Eu não vou mais confundir o antigo conforto com verdade. Respire, sinta o corpo, sinta o coração, sinta a vibração mudando, porque ela muda mesmo quando você apenas decide ouvir de verdade. Agora, venha comigo. Eu vou te mostrar um por um os 7 sinais de que a sua alma já se moveu. E quando você reconhecer 3 deles, vai entender que está atravessando a ponte. Quando reconhecer 5, saberá que o novo ciclo começou. E quando reconhecer os 7, vai perceber que a mudança que você tanto esperava já aconteceu. Só estava esperando você admitir. E o primeiro sinal é inevitável. Ele marca o fim da antiga identidade e o início da consciência verdadeira. É quando você para de tentar provar quem é e simplesmente começa a ser. Prepare-se, porque é aqui que a alma dá o primeiro passo fora do personagem. E quando isso acontece, nada mais volta a ser igual. Pare, olhe para a sua vida.
Quantas vezes você precisou se explicar? Quantas vezes gastou energia tentando justificar o que sente, o que escolhe, o que acredita? Pois saiba, chega um momento em que o cansaço de se defender é o primeiro sinal da alma acordando. É quando você percebe que não tem mais energia para sustentar personagens. E isso, embora pareça desânimo, é libertação. Carl Jung dizia: enquanto o ego precisa de plateia, o self precisa de coerência. Quando o self desperta, o jogo muda. Você já não quer impressionar, quer respirar. Você já não quer provar, quer existir em paz. Por isso, o primeiro sinal da verdadeira mudança interior é este: você abandona a necessidade de provar quem é. Você não sente mais vontade de justificar as suas decisões, nem de pedir permissão para ser quem é, nem de calibrar a sua luz para caber em espaços pequenos. De repente, a exaustão te ensina o que a razão não conseguiu, que se explicar demais é implorar por validação. E quem já se validou por dentro não precisa de aplauso por fora. Pare de negociar o seu valor. A vida não é um tribunal e você não está em julgamento. Não existe um júri para o seu propósito. Existe apenas a consciência de quem finalmente entendeu que não deve nada ao mundo além da própria verdade. Toda vez que você tenta se justificar, entrega o volante da própria história a alguém que não sabe dirigir sua vida. Você começa a conduzir olhando para o retrovisor, tentando prever a opinião dos outros, e é assim que se perde do caminho principal. A alma não suporta isso por muito tempo. Ela começa a te sabotar, não por maldade, mas por compaixão. Ela cria desconfortos, desinteresse, tédio e até dores físicas para avisar: você não nasceu para caber, nasceu para expandir. E então vem a crise, não como punição, mas como parto. O ego resiste, mas o self já decidiu. É hora de parar de atuar. É hora de ser. Observe o que está acontecendo agora mesmo dentro de você. Sente essa vontade de ficar em silêncio quando tentam te provocar? Sente que já não precisa mais responder tudo? Isso é maturidade espiritual. É o eu real tomando o controle. Jung dizia que o maior sinal de evolução é quando uma crítica já não te desmonta. Antes, uma palavra errada te destruía. Agora você respira, ouve e pensa: essa opinião fala mais sobre o mundo do outro do que sobre o meu. Isso é domínio de energia. Isso é consciência se sobrepondo à vaidade. Mas atenção, não confunda humildade com submissão. Humildade é reconhecer que todos estamos aprendendo. Submissão é calar a própria verdade para ser aceito. E isso você não deve mais fazer. Quem precisa provar ainda está escravo da aprovação. Quem desperta entende: a vida não é escola, é laboratório. E no laboratório, errar é parte da descoberta. Agora respire e olhe para dentro. Quantas vezes você disse sim para não parecer frio? Quantas vezes sorriu para não ser mal interpretado? Quantas vezes ajudou apenas para ser querido? E no fim, voltou para casa vazio. Esse vazio não é fracasso. É a alma te avisando: eu não quero mais isso, quero verdade. A primeira mudança começa aí, no instante em que você percebe que já não consegue sustentar o falso sem sentir dor. E então, pela primeira vez, você diz um não com leveza. Um não sem culpa. Um não que não fere ninguém, mas cura você. Isso é poder espiritual. Não o poder de dominar o mundo, o poder de não ser dominado por ele. Então, faça um teste. Hoje apenas observe quantas vezes surge a vontade de se justificar. E toda vez que sentir, respire fundo e repita mentalmente: eu não preciso disso. Eu sei quem eu sou. Essa simples frase é um exorcismo. Ela expulsa o medo da rejeição e devolve o comando ao seu centro. Você não precisa mais se defender. Você precisa se definir. E quem se define com clareza deixa de mendigar compreensão, porque o mundo entende o que está em coerência. Quando você para de tentar provar quem é, o universo entende. Ele já aprendeu. E quando o universo entende isso, ele muda o tipo de teste. Você deixa de ser testado pela dúvida e passa a ser desafiado pela expansão.
As portas que antes estavam trancadas começam a se abrir. Não porque você pediu, mas porque a frequência mudou. Lembre-se, o mundo não responde ao que você fala. Responde ao que você vibra. E quem vibra certeza não precisa convencer. Basta existir. Agora declare com voz firme: eu não preciso provar nada. Eu preciso ser. Sinta o peso saindo dos ombros. Sinta a energia voltando ao corpo. Esse é o primeiro passo da individuação. Você saiu da arena da aprovação e entrou no campo da autenticidade. E quando a presença se instala, o universo muda de tom. A realidade deixa de ser campo de batalha e vira espelho. Tudo começa a refletir o que você é, não o que você tenta mostrar. A partir daqui, a transformação acelera. Porque quando a alma para de se explicar, a mente começa a se libertar. E o segundo sinal aparece naturalmente: a perda de interesse por tudo aquilo que já não vibra na sua frequência. Prepare-se, porque o próximo passo é ainda mais profundo. É o momento em que o antigo brilho apaga, não por escuridão, mas por iluminação. E isso, Fabi, é o prenúncio do novo eu. Você já percebeu como, de repente, certas coisas que antes te encantavam perderam o brilho? Pessoas, lugares, rotinas, até sonhos antigos que pareciam te mover, agora parecem neutros, vazios, sem sentido. E talvez você esteja tentando entender o porquê disso. Pois entenda, não é desinteresse, é reorientação. A sua alma está te dizendo em silêncio: eu quero mais verdade. Jung explicava que a energia vital, aquilo que move a alma, é inteligente. Quando você cresce, ela retira a energia do que já cumpriu função e redistribui para o que te faz evoluir. É por isso que, de repente, o que antes te animava passa a te cansar. Não é falta de vontade, é economia espiritual. O inconsciente está poupando combustível para o novo ciclo que vem aí. Mas o ego não entende isso. Ele sente a falta de entusiasmo e entra em pânico. Ele tenta reviver o passado, ressuscitar o que já morreu. Força encontros, revive planos, se obriga a gostar do que não vibra. E quanto mais força, mais se esgota. Porque o que terminou não responde mais. A alma já desligou o interruptor. Não culpe o tédio. O tédio é a linguagem da alma dizendo: já aprendi o que precisava aqui. O erro é achar que você precisa pintar de novo o que desbotou. Não. O desbotamento é o sinal de que a luz mudou de direção. É o convite para seguir a nova claridade. Você não está ficando frio, nem ingrato. Está apenas sendo redirecionado. A borboleta não sente saudade do casulo. Ela não odeia o antigo. Apenas entendeu que o tempo dele passou. Isso é amadurecimento espiritual. Agradecer o que foi, sem tentar congelar o que é mutável. Olhe ao redor. Observe as coisas que perderam a cor. Talvez aquele trabalho que antes te dava orgulho agora te oprime. Talvez uma amizade que parecia estável agora soa forçada. Talvez uma rotina que te dava segurança hoje te sufoca. Nada de errado está acontecendo. É apenas a alma crescendo e o que era confortável virando prisão. Pare de tentar curar o cansaço com distrações. Não procure novos prazeres para anestesiar o vazio. O vazio não é castigo. É o útero do novo. É o espaço sagrado onde o próximo capítulo está sendo escrito. Fique nele. Resista à tentação de correr de novo. Não há evolução sem silêncio entre um ciclo e outro. Perceba, a alma não se mede por velocidade, mas por coerência. O que está sem cor não precisa ser pintado de novo. Precisa ser compreendido. Pergunte-se, o que essa perda de brilho quer me mostrar? Qual parte de mim evoluiu e não cabe mais nesse cenário? Jung dizia que toda transformação exige uma pequena morte. Morte de papéis, de expectativas, de versões antigas. E morrer aqui significa apenas mudar de forma. A consciência se expande e o velho se torna pequeno demais. Então pare de se culpar por não sentir mais o mesmo. Isso não é indiferença, é libertação. A vida está te reposicionando. E se você insistir em segurar o que já cumpriu função, a dor vem apenas para acelerar o desapego. Imagine um fogo. Ele iluminou sua noite, aqueceu suas mãos, te acompanhou por um tempo. Mas agora,
as chamas diminuem. Você pode soprar, insistir, tentar reacender. Mas o combustível acabou, e a sabedoria está em agradecer o calor que foi e seguir em direção ao novo sol. Olhe para tudo o que perdeu a cor e diga mentalmente: eu te honro, mas não te seguro. Gratidão encerra ciclos com beleza. Agradeça pelas paixões que te formaram, pelas pessoas que te transformaram, pelos erros que te ensinaram. Tudo cumpriu seu papel. Você não é traidor do passado por querer o novo. Você é leal ao crescimento. Lealdade não é permanecer igual. É honrar o aprendizado e continuar andando. Então, quando algo perder a graça, não corra para substituí-lo. Espere, respire. O vazio é fértil. E se você tiver paciência, o novo vai florescer naturalmente. Jung dizia: onde o medo está, aí também está a sua tarefa. Se o novo te assusta, é porque ele contém poder. Todo medo é uma porta, e o que te espera do outro lado é expansão. A perda de interesse é um chamado, é a alma dizendo: você já cumpriu a missão aqui. Então siga, não por fuga, mas por coerência, não por desprezo, mas por respeito. O universo não te pune quando fecha uma porta. Ele apenas recolhe a energia que era sua para que você possa investir onde há vida. Nada é desperdiçado, tudo é realocado. E quando você aceita o fim com gratidão, o novo não demora. Ele vem como vento fresco, trazendo rostos, ideias, lugares e caminhos que vibram na mesma frequência da sua nova consciência. Você não perde coisas, você se atualiza. O antigo se dissolve não por falta, mas por plenitude. Agora respire e repita internamente: eu permito que o que não vibra mais se vá. Eu confio no espaço que isso abre, e eu me abro para o novo. Sinta a leveza. É o peso das repetições indo embora. E é nesse espaço limpo que o próximo sinal começa a nascer. Porque quando a alma solta o antigo, ela aprende a valorizar algo ainda mais sagrado: o silêncio. E o terceiro sinal da mudança é exatamente esse. Quando você descobre que o silêncio não é vazio, é força. É o som da sua alma reorganizando tudo. O silêncio. Durante muito tempo, você o temeu. Achava que ficar em silêncio era perder voz, perder espaço, perder controle. Mas agora, algo dentro de você começa a entender. O silêncio é poder. É nele que a alma fala. É nele que o inconsciente revela o que as palavras escondem. Antes você precisava se explicar, precisava responder, precisava ser ouvido. Agora você percebe que não precisa mais, porque quanto mais desperto você se torna, menos precisa convencer. Você entende que a verdade não grita, ela vibra. E quem vibra a verdade não precisa de palco. O terceiro sinal de que sua alma mudou é esse. Você começa a escolher o silêncio, não como fuga, mas como sabedoria. Não por medo, mas por domínio. O mundo moderno ensina barulho, ensina pressa, ensina a falar, opinar, reagir. Mas Jung dizia: nem toda voz é consciência. Muitas vezes, o ruído é apenas o medo tentando esconder o vazio. A mente barulhenta não ouve o divino, ouve apenas o próprio medo. Quando a alma desperta, ela se recolhe. Ela observa, ela aprende a não desperdiçar energia em explicações que ninguém quer entender. Ela entende que a força não está em vencer argumentos, mas em preservar vibração. O silêncio vira escudo, um campo invisível que protege você do caos. Cada vez que você escolhe calar quando antes reagiria, algo em você amadurece. O ego quer a última palavra, o self quer a paz. E a paz nasce quando você escolhe não revidar. O silêncio não é vazio, é presença multiplicada. Quando você fica quieto, você escuta o que nunca ouviria no barulho. A intuição, os sinais, as respostas que o universo envia. E é nesse espaço que a consciência se reorganiza. O corpo relaxa, a mente se alinha, a alma se recarrega. Comece a praticar. Quando alguém te provocar, respire antes de responder. Quando sentir vontade de justificar, espere 3 segundos. Esses 3 segundos são portais.
É neles que o inconsciente te oferece uma escolha nova. É neles que o velho padrão se quebra. Quem domina o silêncio domina o destino. Observe, o silêncio separa o essencial do supérfluo. Ele mostra quem deve ficar. Quem respeita o seu silêncio, entende você. Quem precisa do seu barulho para se sentir seguro, se afasta. Deixe. O silêncio é filtro. Ele remove o que não vibra com a sua nova frequência. Veja a natureza. Nada de essencial acontece em barulho. As sementes germinam no escuro. Os bebês se formam no útero, em silêncio. As estrelas nascem no vazio. Tudo o que é sagrado acontece sem alarde. A sua transformação também. O silêncio é um templo interno. Quando você entra nele, encontra respostas. E quem encontra respostas não perde tempo com ruídos. O mundo pode continuar gritando. Você já descobriu que o som da verdade é suave. Escolha momentos diários de silêncio consciente. Não para fugir, mas para ouvir. Feche os olhos. Sinta o ar entrando e saindo. Perceba como o silêncio tem textura, tem temperatura, tem presença. Ele não é ausência de som, é presença de Deus. Use o silêncio como proteção. Nem tudo precisa ser dito. Nem toda vitória precisa ser anunciada. Nem todo plano deve ser explicado. O que é sagrado deve amadurecer em segredo. Deixe o universo agir antes de você contar. Quando você aprender a guardar o silêncio, perceberá que o mundo se reorganiza a seu favor, porque o universo se move na frequência do que é calmo, não do que é urgente. A pressa grita, a sabedoria espera. E quem espera em silêncio, recebe no tempo certo. Então, da próxima vez que algo te irritar, não reaja. Respire e diga internamente: eu escolho o silêncio. Você vai sentir o corpo inteiro responder. Uma leveza, uma paz, uma certeza. É a alma tomando o comando. O silêncio não te enfraquece. Ele te centra, te protege, te amplia. Ele é o sinal de que a consciência está assumindo o lugar do ego. E quando a consciência governa, o caos perde força. O verdadeiro poder é invisível. Não precisa provar, não precisa gritar. Ele se manifesta no olhar calmo, na respiração leve, no coração em paz. E esse poder, Fabi, começa a se instalar em você agora. Perceba o que está acontecendo. As coisas que antes te tiravam do eixo agora apenas passam. As palavras que antes te feriam agora ecoam sem impacto. A raiva, o medo, a necessidade de resposta. Tudo se dissolve, porque o silêncio não é ausência, é domínio. A partir de hoje, toda vez que o barulho tentar te arrastar, lembre-se. O barulho distrai, o silêncio revela. O barulho divide, o silêncio une. O barulho consome, o silêncio cria. E a alma desperta, escolhe criar. O terceiro sinal é o ponto em que a transformação começa a se estabilizar. É o portal da sabedoria emocional. Quando você escolhe o silêncio, escolhe o seu centro. E quem escolhe o centro, começa a irradiar paz. E o quarto sinal nasce exatamente daí, da consciência de que a paz vale mais do que estar certo. Quando a alma muda, ela descobre que proteger a paz é proteger o próprio destino. E essa é a próxima lição. Você começa a perceber algo novo. Nada mais vale a pena se te rouba a paz. Antes você reagia a tudo, tentava explicar, argumentar, se defender. Agora, algo em você aprendeu a escolher a serenidade. O quarto sinal é esse. Quando a paz se torna mais valiosa do que estar certo. Você descobre que não precisa vencer discussões para vencer a vida. Descobre que cada vez que insiste em ter razão, perde um pouco de tranquilidade. E percebe que a razão que te afasta da calma não vale o preço. Jung dizia que maturidade é a capacidade de conter o impulso de reagir. Porque o que o outro diz nunca é sobre você, é sobre ele. Quando alguém te provoca, está apenas revelando o próprio nível de consciência. E quando você compreende isso, não precisa mais devolver feridas, devolve lucidez. Pare de lutar para ser entendido. Explique uma vez, se sentir que deve, e depois permita o silêncio.
Você não precisa que ninguém valide a sua consciência. A verdadeira compreensão não vem das palavras, vem da energia. E quem está na mesma vibração entende, mesmo sem explicação. A paz é o verdadeiro território da força. Não há nada mais poderoso do que alguém que aprendeu a permanecer centrado enquanto o mundo tenta arrancá-lo do eixo. Essa é a nova forma de poder, firmeza tranquila. Você pode dizer não sem gritar. Pode se afastar sem raiva. Pode encerrar um ciclo sem drama. E quando faz isso, o universo entende que você está pronto para o próximo nível. Proteger a paz é proteger a vida. Não aceite conversas que drenam. Não se demore em ambientes que te pesam. Não alimente relações que te diminuem. Saia com gentileza, mas saia. A alma só floresce onde há leveza. E quando você se recusa a permanecer em lugares onde o caos é norma, o universo cria novos espaços de harmonia para te acolher. Logo depois que a paz se estabelece, algo natural acontece: o afastamento. O quinto sinal. Pessoas antigas começam a se distanciar, algumas sem briga, outras sem explicação, e o ego se confunde, mas a alma entende. Jung dizia: o inconsciente reorganiza o mundo externo quando o interno muda. Quando você muda por dentro, o universo muda o elenco. Não é rejeição, é coerência vibracional. A vida está limpando o campo para o novo. As conexões que não ressoam mais se dissolvem, e por mais que doa, é libertador. Quem vibra igual, permanece. Quem vibra diferente, se distancia. E está tudo bem. Você não perde pessoas. Você se liberta de versões que só existiam através delas. Não tente segurar o que está indo. Lealdade não é ficar, é ser verdadeiro enquanto se está. Alguns vínculos se encerram porque cumpriram missão. Outros porque você pediu, mesmo sem saber, por paz e crescimento. E a vida respondeu. Agradeça e solte. Feche os olhos e visualize quem se afastou. Diga mentalmente: eu te agradeço, eu te libero e sigo em paz. Sinta o alívio. Esse é o som da alma se libertando de velhos contratos invisíveis. E quando o espaço se abre, a vida envia o novo. Mas algo ainda mais profundo acontece depois. Nasce a compaixão. O sexto sinal. Você olha para o passado e percebe que a mágoa perdeu força. As memórias ainda existem, mas já não doem. Você lembra e pensa: agora eu entendo. A ferida se transformou em sabedoria. A compaixão é o olhar da alma madura. Ela não justifica o erro, mas o compreende. Ela entende que cada pessoa age de acordo com o nível de consciência que possui. Quem feriu estava dormindo espiritualmente. Quem desperta aprende a perdoar sem precisar ouvir desculpas. Pare de esperar arrependimento para soltar o que te prende. O perdão não é um presente para o outro, é libertação para você. Rancor é corrente invisível. Enquanto você o segura, o outro segue leve, e é você quem sangra. Soltar não é fraqueza, é inteligência espiritual. Quando você solta, o peso cai, a mente clareia, a vida volta a fluir. Veja o que acontece depois do perdão. A energia se reorganiza, as coincidências voltam a aparecer, a intuição volta a funcionar, as portas voltam a se abrir. O universo responde imediatamente à vibração da compaixão, porque ela é a frequência da cura. E quando você chega nesse ponto, surge o último sinal, o mais sutil, o mais libertador: a confiança no tempo. Você para de correr. A alma que desperta entende que a pressa pertence ao medo. E o medo não comanda mais. Antes você queria tudo agora: resultados, respostas, reconhecimento. Mas a pressa é só a tentativa do ego de controlar o fluxo. Agora você confia, porque entende que o tempo nunca erra. Ele não te atrasou, ele te preparou. Jung dizia: o que é verdadeiro dentro de você encontrará eco no mundo externo. Quando chega a hora certa, as peças se encaixam com precisão divina. A flor não desabrocha porque o jardineiro grita. Ela floresce porque o tempo chegou. A demora nunca foi castigo, foi lapidação. O universo só entrega quando o coração está pronto para receber. E quando essa confiança se instala,
nasce a paz definitiva. Você solta o controle, descansa na certeza, age com calma e permite que o fluxo da vida conduza. Esse é o estado mais elevado da consciência. A vida não é corrida, é comunhão. Quem confia, atrai. Quem força, bloqueia. Quando você entrega, o universo trabalha por você. Então respire, sinta o corpo leve, perceba que o ciclo se fechou. Você não está recomeçando, está amadurecendo. A borboleta não volta ao casulo, e você também não. Agora declare com firmeza: eu reconheço a minha mudança. Eu aceito o novo ciclo. Eu confio no tempo divino. Eu me alinho com a paz e escolho permanecer nela. Sinta essas palavras ecoarem pelo corpo. O universo ouve o que é dito com verdade. E quando a vibração se eleva, as circunstâncias se reorganizam. As pessoas certas aparecem. As oportunidades se abrem. Nada mais precisa ser forçado. Nada mais precisa ser provado. Tudo começa a fluir. A nova fase já começou. Não amanhã, não quando tudo der certo, não quando o mundo te entender. Ela começou agora, no instante em que você reconheceu o que já mudou. A transformação não faz barulho. Ela acontece no olhar calmo, na decisão leve, na paz que não depende de nada. Respire fundo e diga, com convicção silenciosa: eu reconheço os sinais. Eu mudei. E eu confio.